Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Nações Cast. A gente está muito feliz por estar dando esse passo e a gente vai bater um papo hoje muito interessante sobre os temperamentos. E ninguém melhor para conversar sobre isso do que a pastora Carol Gonçalves, que é especialista no assunto. Ela e o pastor Ítalo, seu esposo, já estão à frente da SEM Petrolina há 10 anos e é mãe da Olivia e do Benaia. Pastor, é um prazer estar conversando com você hoje para tirar muitas dúvidas sobre os 4 temperamentos. O prazer é meu, Duda. A gente estuda temperamento há algum tempo e a gente sempre recebe muito questionamento, muita pergunta. E, assim, é um assunto que está na moda, né? Hoje em dia, mas é um assunto que nós já trabalhamos e estudamos há algum tempo. Então, estamos com muita expectativa e muito felizes de estar falando sobre esse tema aqui hoje. E lembrando que hoje a gente vai tirar as principais dúvidas que a galera tem sobre os temperamentos. E para compor a nossa mesa, a gente tem 2 convidados, Jaiane Guedes e Alisson Alexandre. Se apresentem um pouquinho para a gente conhecer. Boa noite, Duda. Como você falou, eu sou Jaiane Guedes. Eu sou consultora de cores. Hoje trabalho com consultoria de coloração pessoal e visagismo. Sou casada, mãe do Samuca e do Noah, que está chegando. E os temperamentos entraram na minha vida em um dado momento, né, dessa jornada. E eu pude aprofundar um pouco mais também com a formação de análise de perfil comportamental. E hoje aplico isso no meu propósito, na minha jornada de trabalho profissional com a coloração pessoal e a consultoria de cores. Então, me chamo Adson, né? Sou um jovem, me considero ainda um jovem, que estou buscando sempre trazer o melhor dentro da minha área e exercer o meu propósito na vida das pessoas através hoje do visagismo, né? A gente busca entender sempre ali 3 pilares dentro da consultoria, que é a identidade, perfil comportamental e o que a pessoa deseja comunicar. E os temperamentos, eu confesso que caiu como uma luva dentro disso e a gente tem conseguido exercer um trabalho de excelência com os nossos clientes. E é muito bom estar aqui com a pastora Carol, com a Jai, com você, Duda, compartilhando e aprendendo mais. Acredito que vai ser muito proveitoso. Vai ser muito bom. E lembrando que hoje a gente vai tirar as principais dúvidas que vocês têm sobre os temperamentos, mas se você quiser se aprofundar no assunto, lá no Spotify, no canal Entre Nações Petrolina, você pode ter acesso ao curso completo dos 4 temperamentos, totalmente gratuito, que a própria pastora Carol forneceu. Então, se você quiser descobrir seu temperamento, saber mais sobre, acessa lá que você vai aprender mais sobre o tema. E fazendo a primeira pergunta para a pastora, eu queria saber como isso começou, como foi que você começou a estudar, como despertou esse interesse pelos temperamentos. Então, Duda, eu conheci o temperamento em 2016. A gente fez uma viagem para o Paraná e lá uns amigos nossos nos apresentaram uma apostila e essa apostila assim, caiu como uma luva para o que a gente estava precisando na época. E Ítalo me deu uma missão. Eu lembro que ele falou para mim assim: amor, você tem uma missão, você vai estudar essa apostila e essa vai ser a sua mensagem. E como boa esposa, brincadeira, eu amei o temperamento logo de cara, mas eu comecei a estudar sobre isso, então eu comecei a me aprofundar na apostila. Daqui a pouco a apostila não foi suficiente, comecei a ler sobre vários assuntos, vários temas e várias fontes diferentes, né, sobre temperamento. Por que a gente começou a estudar temperamento? Nós somos pastores, como você falou, há 10 anos da SEM. E eu comecei a perceber que nem todos os problemas da igreja eram de origem espiritual. 85% dos problemas são de origem de relacionamento. Então, é aquele irmão que agiu de uma maneira e o outro ficou com a cara feia. E isso não é espiritual. A gente até brinca, né? Isso não é um demônio, ou isso não é uma atuação maligna. Isso é o próprio ser humano. Então, a gente identificou que 85% dos problemas não eram espirituais. E essa ferramenta foi de fundamental importância para que a gente desenvolvesse relacionamento, a gente compor as equipes de trabalho. Então, é uma ferramenta que a gente usa para tudo, assim, na igreja. Sim. E a Jai e o Adson, já percebi que vocês também conhecem um pouco sobre os temperamentos. Eu queria saber como foi que vocês conheceram também, qual foi o primeiro contato de vocês com esse tema? Maravilha.
O meu primeiro contato com os temperamentos foi numa fase da vida que estava bem perdida. Isso no relacionamento, aquela fase que a gente está um pouco perdido em tudo e quer iniciar o autoconhecimento por alguma ponta. E a ponta foi essa ferramenta dos temperamentos, né? Na época, eu e meu esposo estávamos desalinhados em todas as áreas. Nós trabalhávamos juntos, casados, né? Vivemos juntos. E tudo desalinhado, tudo desandando porque a gente não alinhava a comunicação. Descobrimos os temperamentos, pudemos alinhar essa comunicação e também a atuação comportamental com a descoberta de como que cada um funcionava melhor e aonde funcionava melhor, e aplicamos isso, tanto no nosso lado corporativo quanto no nosso lado pessoal, e mudou o jogo. Foi aí onde começou tudo. Eu confesso que a minha experiência com os temperamentos foi bem inusitada. Casou justamente com um curso que eu estava fazendo na época, o meu primeiro curso de visagismo. Porém, dentro do visagismo, é muito usado uma linguagem, né, que tem o mesmo significado, na verdade, dos temperamentos, porém, é usado muito a questão do perfil comportamental, porque o público masculino, né, que procura pelo visagismo hoje, ele busca com o intuito, na verdade, na sua área de trabalho, né, de atuação, de como ter um melhor desempenho ali no seu cargo corporativo e etc. E coincidiu com justamente um seminário, né, que estava tendo na igreja. Isso ali deu aquela bugada, porque assim, eu falei, cara, velho, como assim? E justamente, como a pastora falou aqui, muito pontual, 85% dos problemas que acontecem como uma sociedade, como também ali dentro de uma comunidade de igreja, mas isso se remete em tudo, não tem nada a ver. Muitas vezes é o mínimo de ação espiritual, é o mínimo de, digamos assim, ação demoníaca ou algo assim do tipo. Na verdade, tem a ver com a alma, tem a ver com o comportamento. E quando a gente busca se entender quanto pessoa e os porquês, eu acredito que isso aí é o grande marco assim da nossa vida, sabe? E isso foi de grande valia, tanto na minha vida pessoal e espiritual também, porque ajuda demais, como também, principalmente na minha área profissional. Eu comecei a entender como extrair melhor o que havia de melhor, de fato, ali dos meus colaboradores. E, assim, graças a Deus, a gente conseguiu avançar bastante depois disso, né? É interessante, né, Adson, você falar sobre isso, porque eu acho que o nome temperamento, ele tá um pouco defasado, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, eu não gosto, tá? É questão minha, assim. Eu não gosto daqueles memes do temperamento. Eu acho que eles mais atrapalham do que eles ajudam. Uhum. É legal porque é uma coisa prática, você sorrir e tal. Mas por que eu não gosto? Eu acho que é algo sério, é um ensino sério. E quando você começa a brincar, às vezes a pessoa é um pouco mais retraída e você vai ensinar sobre, eu acho que as pessoas têm um pouco de, já sei sobre isso. Eu acho que isso aí não é bacana, isso aí não é uma coisa séria. Por isso que mudar, às vezes, o nome é importante, né? Mas o fundo é a mesma coisa. Eu já vi o disque, já vi cores, e é importante a gente saber, né, que no fundo é a mesma coisa. Só muda mesmo a nomenclatura. Sim. Uhum. E o mais interessante disso, né, como a senhora mesmo falou, é que, na minha experiência, né, eu dei uma bugada, porque assim, nossa, como assim? Na igreja, né? Tipo, para mim, naquele momento, naquela época, eu achei bem inusitado, porque eu achei bem fora do que eu já estava acostumado. E sendo que isso ali, eu percebi, como assim eu não vi isso antes? Uhum. Sabe? E aí eu até gostaria de puxar esse gancho também, pastora, fazer uma pergunta. Como é que a senhora lidar com isso? Porque a gente sabe que tem um certo preconceito, né, das pessoas mais espirituais ou as pessoas mais céticas no que diz respeito a isso, e do nada uma pastora, né, falando acerca dos temperamentos. Como é que a senhora vê isso? E se é bíblico, se não é bíblico? Eu tenho certeza que deve haver esses questionamentos, né? Sim, por muito tempo, eu já pensei em parar a ensinar sobre isso. Não por causa da questão de ser bíblico ou não, mas porque as pessoas, elas têm muito como justificativa, né? Mas eu sempre recebo esse questionamento e o que é que acontece? Eu já vi até a seguinte frase, as pessoas usam muito, né?
Jesus não tinha temperamento e eu tenho que ser como Jesus. Só que você ainda está nessa terra, você ainda não está num corpo glorificado e nós não estamos prontos. Então, para você, que é como eu, que ainda não está pronto, a gente tem que conhecer temperamento. Porque eu costumo dizer que conhecer temperamento é para ser rigoroso consigo e flexível com o outro. Então, se você está pronto, ok, mas você está cercado de pessoas que ainda não estão prontas. Então, conhecer temperamento é se aprofundar nisso, né? E é interessante porque quando eu abordo temperamento, eu gosto muito da narrativa de Gálatas 5, que vai falar sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito e as obras da carne, que é justamente essas tendências. Quando você olha lá aquela lista de obras da carne, nem todas as pessoas vão ter tendência, por exemplo, à ira. Nem todas as pessoas vão ter tendência a pecar muito falando. Verdade. Umas vão ter tendência a pecar por comissão e umas por omissão. Então, é importante você conhecer temperamento até para se ajudar na vida espiritual. Porque quando você aprende a denominar o seu pecado, você aprende também em que você tem que vigiar. Qual o cuidado que eu tenho que ter. Então, é super bíblico. Você aprender, eu digo sempre, pecado tem nome. Pecado não é, Senhor, todos os meus pecados. Senhor, eu sou melancólica, eu luto contra a omissão, eu luto contra... Às vezes eu tenho que falar uma coisa, eu não falei, eu perdi a oportunidade, era para evangelizar em tal lugar e eu fiquei com vergonha. Sabe? Verdade. Então, eu acho que é totalmente compatível. Com certeza. Inclusive, nessa mesma linha, tem um livro muito interessante a respeito com a perspectiva bíblica, Temperamentos Transformados. Sim. E os personagens que ele aborda no livro são Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. Para cada um para um temperamento e como eles foram transformados nos seus temperamentos também, mas reconhecendo a personalidade ativa de cada um, né? E quando você conhece os temperamentos, até quando você lê as escrituras, você consegue identificar nos próprios personagens. Exatamente. Eu acho isso genial. Um ímpeto, né? A gente já consegue identificar qual é o ímpeto daquele personagem. Às vezes até alguma fala que ele tem, né? Sim. É verdade. E a gente tem conhecimento de que existem 4 temperamentos, né? Fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. Mas a pergunta que fica é, eu só posso ter um temperamento? Sabe, Duda, fazem muito essa pergunta. Porque, assim, quando a gente faz um teste... Inclusive, gente, eu aboli o teste. Aboli, sabe? Por quê? As pessoas não são sinceras. As pessoas, elas gostam de contar aquela mentirinha, né? Manipular o teste. Então, por exemplo, eu fazia um teste que tinha a seguinte afirmação. Sem compaixão cristã. Gente, quem é a pessoa, o Filho de Deus, que vai marcar esse item? Não tem. Entendeu? Não tem. E, gente, os coléricos não têm. Naturalmente, eles têm que aprender com Deus. Naturalmente, eles não têm isso. É verdade. Então, assim, mas aí, as pessoas mentiam muito, sabe? Dava muito errado. Então, quando você pergunta se só pode ter um temperamento, parte do pressuposto de que você tem que entender um pouco sobre o temperamento, para se perguntar se você pode ter um ou mais. Então, para a gente entender se eu posso ter um ou mais, a gente tem que entender o que é o temperamento e como ele surgiu. Uhum. O temperamento, ele é uma estrutura mineral. Ele vai surgir, o estudo do temperamento, lá para o século IV a.C. O médico, pai da medicina, Hipócrates, né, na verdade, ele já entendia que existiam 4 fluidos corporais. A fleuma, a bile negra, a bile amarela e também o sangue. Então, o ser humano era dividido nessas 4 coisas. E com essas 4 coisas que moviam ele, fazia com que ele agisse de maneira diferente. Então, até mesmo a receita médica era diferente. E aí, depois dele, veio Galeno, veio vários estudos. O Rudolf Steiner vai falar muito sobre isso. E aí, outros padres, outras pessoas vão ter outros estudos sobre isso. Eles usam até mesmo características físicas para descrever alguns temperamentos. Sim. Então, é um ensino, assim, muito antigo. Uhum. E entendendo que, na verdade, o que seria esse temperamento? São conjuntos de características. Quando você pensa em temperamento como conjunto de características, fica fácil você entender que, na verdade, você só tem um temperamento, mas tem características de outros. Então, é basicamente assim. Eu gosto de ilustrar de forma bem fácil. Se entendeu que tinham várias características humanas e eles colocaram em vários grupos. No caso nosso aqui, 4 temperamentos. Então, a pessoa que era líder nato, a pessoa que gosta de mandar, a pessoa que tem iniciativa, proativa, denominou-se o nome de colérico. Mas
pro DISC, que já seria o dominante, Isso. né? Então, assim, na verdade, são conjuntos de características. Você tem que pensar temperamento como conjuntos de características. E essas características que forem predominantes vão fazer você descobrir o seu temperamento. Então, por exemplo, não é que você não possa ser líder. Às vezes um fleumático olha pra mim, não sou fleumático porque eu sou líder. Mas isso não determina o temperamento. O que determina o temperamento é a maior quantidade de características que você tem de certo temperamento. Pensando nisso, você só tem um temperamento. Mas você pode ter características de outros temperamentos. Eu digo que é porcentagem. Então, às vezes, você vai ter, sei lá, um sanguíneo 50% e um melancólico muito pertinho ali, talvez 40%, 45%. Então, às vezes, você olha e se vê como sanguíneo, às vezes melancólico. Pode ser que um leigo olhe e ache assim, tem 2 temperamentos. Mas não é isso que acontece. Bipolaridade. Não é bipolaridade, tá? É características bem próximas. E isso acontece muito comigo. Sim. Eu sou uma melancólica, mas meu colérico é muito próximo. Então, eu sou muito ativa. E eu acho muito importante a gente saber disso, porque tem muitas correntes que falam sobre isso, né? Tem gente que diz que não gosta dessa questão de nomenclatura. Nós usamos muito o Melcol, por exemplo. Eu diria que eu sou a Melcol, melancólica e colérica. Mas tem outras pessoas que vão dizer que é um aporte. Na verdade, você é melancólica e você tem um aporte. Ou com a predominância, né? Do seco sobre o frio. Então, na verdade, é a mesma coisa. Tem uns tipos de gente que vai dizer que é esse negócio de aporte. Eu acho mais complicado. Eu prefiro dizer que eu sou melancólica e colérica. Mas eu entendo também e eu gosto de explicar nas aulas a diferença. Então, mais uma vez, se tem dúvida, vai lá no Spotify. E que lá tá tudo bem certinho, sabe? O curso completo, gratuito. Eu gosto dessa sua visão sobre as porcentagens. Porque realmente a gente vê no visagismo, a gente vê essa questão dos conjuntos de características que você falou. Só que visuais. Sim. A gente vai estudar de forma comportamento, mas às vezes num atendimento ali com aquele cliente, a gente não tem um tempo suficiente para estudar o comportamento, como que aquela pessoa conversa, como que ela age de acordo com a vida, decisões, enfim. A gente vai estudar um conjunto de características visuais. Sim. É um formato de um olho, de uma sobrancelha, é a inclinação de queixo, de nariz, de mandíbula, tudo isso a gente vai olhar e são características visuais predominantes que vai compor uma suposição de um temperamento em conjunto com aquele momento ali que você está trocando um assunto com aquela pessoa. Isso é muito interessante. Por mesmo. exemplo, o melancólico, ele é muito característico, né, pelo cair de ombros, né? O melancólico, ele tem A naturalmente mais sobrancelhazinha, caída, muitas vezes. as feições mais delicadas, né, mais Isso. tranquilas, assim. Então, é bem interessante a gente Muito. partir desse pressuposto que a gente é mais assertivo, né? Muito. E eu tenho uma dúvida. Como você falou aí da questão das porcentagens, eu queria saber se tem também muito a ver com a questão do momento de vida que a gente está passando. Porque, como você falou, eu tenho ali uma porcentagem de Melcol, das duas mais altas, mas de acordo com o momento da vida que a gente está passando, a gente pode exercer mais um temperamento do que o outro e em outro momento inverter, ou algo do tipo? Sim, isso é muito comum, é uma ótima pergunta. Eu sempre respondo isso, né? Porque, assim, quando você entende que são características, por isso que eu aboli o teste. Porque você responde muito na perspectiva atual. E um teste, quando você olha para temperamento, você tem que entender que o temperamento ele é uma base mineral. Então, a base mineral é como se fosse a rocha que você constrói personalidade. Então, ele está abaixo, você já nasce com ele, e você vai construindo a forma que seus pais te tratam, a maneira e as escolas que você frequentou, o seu meio social. Então, isso muda as características, entende? Verdade. Isso não tem muito a ver com o temperamento. Não é que o temperamento ele vai estar mais predominante ou outro mais predominante. Mas que, em momentos da vida, é necessário a gente usar outras características. Sim. E aí tem a impressão que nós somos um pouco mais melancólicos ou um pouco mais coléricos em determinadas épocas, né? Mas é por causa disso. O meio muda. Entendi. Mas o temperamento como base mineral, não. E de acordo com o meio, ele pode potencializar ou reprimir também Isso. uma característica que poderia ser positiva daquela, naturalmente positiva daquela pessoa, no caso, né? Sim. Entendi. Eu acho que isso já responde minha próxima pergunta, que seria se o temperamento muda ao decorrer da vida. Né? Então, sabe que essa é uma das perguntas que mais me fazem. No Instagram,
quando eu ensino sobre isso. Por quê? O temperamento, ele muda? Não, o temperamento, ele não muda. Como eu falei, o temperamento é base mineral. Então, é como o ouro, é como o ferro, é como o aço. Realmente, ele não muda, ele vai ser a mesma coisa. O que acontece? Acontece que tem características e coisas da nossa vida, da nossa personalidade, que não é o mesmo temperamento. Mas isso é uma conversa para outro dia. Que são modificadas pelas circunstâncias. Então, o que é que muda o temperamento? Ou o que você acha que muda e muda essas características? Um trabalho pode mudar o temperamento. Vou dar um exemplo. A gente convive muito com militares. A gente observa que, às vezes, o militarismo influencia muito na questão do temperamento. Então, naturalmente, às vezes, um fleumático ou um sanguíneo se torna mais sisudo, que até parece um colérico, sabe? Sim. Por quê? Por causa do meio militar, que forja as pessoas mais fortes. Por exemplo, um casamento modifica. Eu mesmo, eu sempre fui uma pessoa mais recatada. E depois que eu casei com o Ítalo, pelo fato dele ser sanguíneo, eu tenho atitudes sanguíneas hoje. Eu consigo falar e me expressar melhor por causa dele. Sim. Então, eu brinco, né? Meu sanguíneo favorito. Mas é justamente isso. Trabalho pode mudar o tipo de temperamento. Social, cultural, né? Imagina uma pessoa que nunca teve condição de estar no meio. E aí ela recebe um trabalho de vendedor e ela precisa daquele trabalho. Sim. Não precisa ser sanguíneo para vender, entende? Então ele vai se esforçar, vai fazer o máximo para conseguir sobreviver. Então o trabalho pode mudar as características e a gente acha que muda o temperamento. Outra coisa muito comum, quando a fé entra em jogo. Porque quando você começa a identificar características muito ruins do seu temperamento e começa a modificar elas em Deus, aparentemente você vai deixando de ter características que você tinha. O pecado do temperamento vai diminuindo. Então, à medida que ele vai diminuindo, você vai achando que você não tem mais aquele temperamento. Mas não é que você deixou de ser melancólico e acordar um dia de um jeito, outro dia de outro, ter vergonha, por exemplo. Você acha que mudou o temperamento, mas não é que ele muda. É que as características, por causa do decorrer da vida, vão se modificando. Entendeu? Então, não é sobre mudar, mas as características do que acontece, as situações, a família, muda muito. Eu acho que está muito ligado também à questão ali de como a pessoa vai se adaptando com as situações que a vida vai entregando para ela, né? Tem uma frase, né, que diz assim, eu acho bem interessante, que ela fala que não é sobre como sua vida está, mas é sobre aquilo que você faz com aquilo que aconteceu na sua vida e pronto. Então, é você chamar a responsabilidade para si e poder extrair o que há de melhor dentro da sua personalidade, dentro do seu temperamento. Inclusive, uma das coisas que eu observo nos dias atuais, que mais influencia quando chega um cliente para mim, eu acredito que com a Jai também, é muito a questão da moda, né? Porque moda é algo que passa, é algo que muda, dita muito uma sociedade. Então, de repente, algo está lá em cima, aí todo mundo quer fazer. Aí, do nada, aquilo passa, aí já vem algo que domina aquela situação ali. E as pessoas, socialmente falando, vão se moldando conforme aquilo que a mídia, aquilo que a cultura, a sociedade. A sociedade, isso. Pronto, isso é um bom exemplo. Vou dar um exemplo. Essa questão de stories, essa questão de... como é que é o nome daquele outro? Rios. Então, essas coisas, eu fico assim, chocada, porque eu vejo muito melancólico fazendo dancinha. Eu fico, meu Deus, como que essa pessoa é melancólica faz dancinha? Isso, entendeu? Então, assim, pessoas super recatadas que conseguem ser outra pessoa na rede social. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de como mudar características. Sim. Verdade. E detalhe, nas minhas experiências, o que eu mais vejo é isso. Tanto as grandes mídias como as indústrias da moda, né, que ela vive disso. Então, quando algo se populariza, tá todo mundo fazendo, já não faz mais sentido. Então, eu preciso criar algo. E fica nesse ciclo vicioso de toda hora algo, toda hora algo. E detalhe, quando chega muitas vezes um colérico, por exemplo, porém, ele está com totalmente característica melancólica. Por exemplo, por quê? Porque, sei lá, o que está na moda agora é uma franja, né? Emo, uma franja emo, uma né? franja emo, por exemplo. Sabe? Aí todo mundo
virou melancólico. Isso, aí você passa na rua, você só vê melancólico. Acho que Como adolescente assim? é tudo melancólico, né, também. Eu E tenho tem- pra mim que é. Verdade. Parecido. Vou descobrir Boa. daqui uns anos. E, assim, uma das coisas assim que eu observo bastante nisso, né, em cima disso que a gente está falando, é que dentro do visagismo a gente segue um princípio, que é o quê? A forma, ela tende, não é que ela segue, mas ela tende a seguir a função. Então, quando eu crio algo no meu visual ou algo assim, isso é tendencioso a eu acabar seguindo aquela função, né? Então, por exemplo, movimento emo, né? Movimento cultural como emo, então movimento Gótico, né? gótico e etc. Influencia mesmo. Influencia de uma forma assim absurda, porque a pessoa se olha no espelho, né? Trazendo para isso, ela se olha no espelho e ela se vê uma pessoa para baixo, Uhum. sabe? Elas com essas características para baixo, muitas vezes ele tem a energia lá em cima, ele tem aquela sede de lá em Verdade. E cima, aí vira melancólico, Vira né? uma- Até a porque forma que você corta o comunica. cabelo influencia. influencia. Porque comunica de forma inconsciente a ele ter contato com aquela imagem, né? Comunica o inconsciente dele e gera aqueles pensamentos, comportamentos e assim vai. Sim. Então, ele acaba se comportando de uma maneira mais melancólica, dependendo de como a gente está falando aqui do exemplo do visagismo, se uma pessoa quiser fazer um corte de cabelo pixie, uma mulher quer fazer um pixie, a minha primeira pergunta é estudar Entender. se aquela mulher vai segurar aquele cabelo no sentido de a personalidade dela vai acompanhar ou vai mudar a tal ponto de ela não conseguir sustentar, né, esse ímpeto. É interessante vocês comportamental. falarem isso, né? Quando eu tava grávida da Olivia, na minha cabeça, grávida tinha que cortar cabelo. E aí eu lembro que eu ia cortar o cabelo, né? E aí Ítalo falou, amor, espera um pouco, porque eu lhe conheço um pouco. E eu sei que você, embora pareça ser essa pessoa mais rápida, esse pontinho colérica, mas você é melancólica. Então, você já tá passando por uma mudança enorme, que é a gravidez, a gestação. E aí você ainda cortar o cabelo, eu acho que isso vai mudar muito a sua identidade, a sua imagem, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente tomou muito cuidado. E eu ouvi ele, realmente, né? Que bom. Ele trouxe isso, né? Eu acho que eu ia me sentir Que horrível bom com que o cabelo você ouviu, curto. porque momentos delicados são delicados demais para fazer grandes mudanças. É verdade. Vamos lá, E Didi. eu fiquei curiosa em relação, porque a pastora falou sobre quando isso é relacionado à fé e que as fraquezas, elas vão sendo mudadas, né? Como é que a gente faz para poder minimizar esses pontos fracos que a gente identifica nos temperamentos? Sempre as pessoas me perguntam de temperamento, eu sempre gosto de ilustrar que o temperamento ele não é escudo e não é espada. Ele nem serve para se defender e nem serve para atacar. Então, a intenção de estudar temperamentos é, de fato, melhorar os pontos negativos. Até o ponto de que você chegue e não se reconheça. Tem tempo que eu não falo antes do tempo. Tem tempo que eu não retrocedo por medo e por cautela do meu temperamento. Eu acho que a intenção é essa, minimizar esses pontos negativos. Eu nem gosto muito dessa expressão pontos negativos. Eu gosto de usar que, às vezes, a característica, ela está presente ali, é a mesma característica que vai trazer bênção ou maldição. A mesma característica vai ser colocada, vai ser boa ou ruim. Exemplo, perfeccionismo. Sim. É ruim ou bom? Depende. Depende da ocasião. Se Entende? você estiver fazendo um recorte, ele é muito bom. Entende? Se você é criativo, melancólicos, eles têm essa característica de ser perfeccionistas. Então, isso vai ser uma coisa boa. Mas se o perfeccionismo se torna algo que lhe prende, que lhe trava, o perfeccionismo sobrecarrega. é um ponto negativo. Entende? Então, eu não gosto de ilustrar só que é pontos positivos e negativos. Eu entendo que como você lida com eles faz com que isso seja bom ou ruim. Muito bom. Verdade. É, Tem um momento, né? De Sim. usar a ferramenta, aquela característica em si. Faz E isso muito abre para sentido. outra coisa, né? As pessoas sempre perguntam muito. Mas se eu tenho pontos positivos e negativos, como é que eu posso mudar? Será que eu poderia ter outro temperamento, né? Tem temperamento ruim, temperamento bom? E aí, não tem temperamento ruim ou temperamento bom. Os temperamentos, eles foram feitos por Deus. É verdade. E assim, a gente tem que aprender a lidar com o temperamento. E todos eles têm pontos fortes e pontos Pontos fracos. fortes. Essa e pergunta fracos. que você falou, eu passei por isso, Carol. Não quero meu temperamento. Nossa.
Por que, meu Deus, tem que Eu ser não gostava do sanguínea? meu temperamento. Não? Gente, eu sou Acho que ninguém gosta. Eu sou sanguínea, assim, alta, né? Então, eu gosto de conversar, gosto de falar bastante. E a minha mãe, até hoje, ela conta isso onde ela chega, que meu castigo era ficar calada. Então, por muito tempo, durante a minha jornada ali, infância, adolescência, tinha a Jai falante, que poderia ter sido potencializada para meios de comunicação, por exemplo, não foi mais reprimida. Então, por muito tempo, eu passei a odiar a parte comunicativa da Jai. Eu voltei a amar quando eu descobri temperamentos. Estou revelando aqui para vocês. É interessante, né? E eu passei a admirar o meu esposo, porque ele era muito proativo, como você falou. Ele é muito visionário, ele tem aquela coisa assim de... Eu achava uma pessoa que não tinha medo de nada, de que eu queria ser assim, eu não queria ser a falante, eu queria ficar calada e fazer as outras coisas. Então, eu passei a rejeitar esses pontos mesmo. E aí, o que acontece? Por exemplo, quando você entende temperamento, você passa a enxergar, a modificar esses temperamentos, esses pontos negativos e potencializar os positivos. Vou dar um exemplo. A minha filha, eu não gosto muito de determinar temperamento, muito novinho, né? Mas eu identifico que ela tem um temperamento quente, um sanguíneo ou um colérico. E ela é extremamente falante, então ela fala o tempo todo. Ela fala o tempo todo. Então, quando eu quero me irritar, que ela tá falando, que ela tá perguntando, que ela tá questionando, eu acredito que ela seja mais colérica. Ela questiona tudo. Ela, por que isso? Por que aquilo? E por que assim? E além da fase, ela já sempre teve isso, né? Então, quando eu quero achar ruim esse lado dela, eu lembro do temperamento. E aí, o que eu volto pra mim, volto pro meu corpo, digamos assim, e tento lembrar que essa característica falante é a mesma característica que vai fazer dela uma líder nata. Sim. Alguém que vai tomar a frente, vai falar o que é correto, vai talvez ser uma pessoa que vai lidar com meios de comunicação. Sim. Então, entender ajuda muito isso. Você também potencializar os pontos negativos do outro, né? Tanto faz ser um marido, uma criança. Então, as pessoas que te cercam conseguem também crescer quando você entende temperamento. Verdade. Ter esse conhecimento, que eu queria dizer agora, ter esse conhecimento, acho que mune a gente de ferramentas para a gente fazer melhor a nossa função. No caso de como pais, né, a gente pode atuar melhor na maternidade, paternidade, na vida dos nossos filhos, para talvez potencializá-los naquilo que a gente não teve a oportunidade de passar na nossa vida, já não cometeu o mesmo erro, né? E como você falou de filho agora, eu queria te perguntar, como você falou, não gosto de determinar temperamento muito novinho, mas principalmente para quem tem mais de um filho, acho que é muito interessante esse conhecimento. Como fazer essa identificação, tipo, nas crianças sem determinar, sem usar como uma ferramenta de julgamento, assim, não é porque ele é colérico e pronto, acabou a história. Não, mas para potencializar as crianças nesse sentido. Então, eu costumo fazer isso que eu falei. Eu entendo que a minha filha tem um temperamento quente, então ela é muito mais expansiva. Eu acho que em relação à criança, o que importa é isso. Você identificar se ele é quente ou se ele é frio. Por quê? Não conheço nada de temperamento e eu preciso educar o meu filho. O que é que você tem que saber? Você tem que saber se ele é quente ou se ele é frio. Temperamentos quentes, sanguíneo e colérico. Temperamentos frios, melancólico e fleumático. Por quê? Porque a forma de educação muda. Nossa. É chocante. Eu aprendi isso, assim, Nossa. de maneira, assim, pra mim foi algo transformador. Por quê? Temperamentos quentes vão ter uma tendência maior a serem expansivos. Então, eles falam muito. Então, você corrige muito. Aí, eu vejo muito pai falando, né, se gabando. Meu filho é super tranquilo. Meu filho não dá trabalho. Aí, eu sempre brinco. Ele vai dar trabalho uma hora na vida. Ou dá trabalho agora ou dá trabalho depois. Temperamentos quentes, geralmente, dão trabalho muito criança. E temperamentos mais frios, eles vão dar trabalho depois. Por quê? São pessoas que você tem que ensinar a se comunicar. Sim. A ensinar a ter opinião. A minha filha, eu não preciso falar a ela o que ela tem que decidir. Ela é aquela pessoa. Ela sabe se ela quer a caneta preta por vida, ou né? azul. Ela é a decisão em pessoa. Já nasceu decidido. Mas pessoas que têm temperamentos frios têm que ter essa cautela. Por quê? Você tem que ensinar. Não sei escolher. Não, você tem que escolher. É isso ou isso. Tem que treinar, Você tem que treinar. Você tem que mandar comprar as coisas. Você tem que aprender a se comunicar, colocar em atividades que exerçam, que suguem dela essa capacidade de fala, sabe? Sim. E crianças mais ativas, temperamentos mais quentes, é o contrário. Você tem que colocar em atividades como jiu-jitsu, atividades, lutas marciais. Por quê?
artes marciais. Por quê? Porque temperamentos quentes, eles têm que gastar energia. Eles têm que potencializar e entender concentração, que é difícil para eles, né? Eu brinco, a Olivia não senta. Ela não senta. É aí onde entra. Eu não sei se vocês já ouviram, mas assim, faz parte da minha vida. Aquela frasezinha que falam assim, nossa, eu tive 2 filhos, criei os 2 igual, não sei qual foi o problema. Sim. Desse jeito. Os filhos completamente diferentes. Temperamento. Eu sempre brinco. Quer saber se temperamento existe? Olhe para quem tem mais de um filho. Porque não tem explicação, gente. Você tem o mesmo pai, a mesma mãe. Mesma criação. Você é a mesma criação, a É mesma incrível. fé. E, de repente, um é de um jeito, outro é de outro. Nossa, gente, eu digo assim, Deus, obrigado, eu agradeço muito, porque Ele me deu esse conhecimento antes Dos filhos. Do segundo filho. de ter essa experiência com os filhos maiores, porque a gente sabe que não vai nascer igual, a probabilidade é mínima. É assim. Nascer com o mesmo temperamento, mesmo comportamento. E de dizer assim, a gente ter a capacidade de identificar as diferenças e as necessidades na hora de educar. O filho A e o filho B. Né? É muito importante interessante. isso. Porque eu percebo na nossa geração, ela tem muita dificuldade por causa disso. Então, o que é que você faz? Você reprime o filho falante e elogia o filho bonzinho. Bonzinho, né? Que, na verdade, o filho bonzinho é um filho que vai ter tendência à depressão, porque não aprendeu a se expressar. Exatamente. É um filho que depois vai estar no nosso gabinete pastoral, porque ele é fleumático e nunca aprendeu a dizer o que gosta, quais são os sonhos, não tem metas de vida. É aquele filho que fica até 30, 40 anos em casa. Eu ia dizer isso agora, eu ia dizer, aí o filho expansivo com 18 anos quer ganhar o mundo e o pai, meu Deus, esse menino não para. E o filho depois está com 30 anos, Em do casa. temperamento frio, né, que você fala. 30 anos em casa, assim, homem, não sai das minhas costas. Isso. Fica reclamando, né? E muitas vezes também acaba, como a senhora mesmo falou, foi tão elogiado o fato dele ser o calado, O bonzinho, de ser né? o bonzinho, que ele acaba achando que é um problema ele expressar o que de fato ele sente. Uhum. O que de fato ele está sentindo naquele momento. É uma pessoa que é difícil de se comunicar. Muitas vezes acha que se levar para o pai um problema ou levar para a mãe, num dado momento ali da adolescência, por exemplo, uma situação que está angustiando, que está deixando aflito, que acaba muitas vezes acarretando numa depressão ou então em problemas de ansiedade. Sim. Ele acha que o fato dele se expressar vai ser um problema. Sim. Porque Verdade. o fato dele ser uma pessoa boa ou de um melhor comportamento, que vai ser sempre elogiado, é o fato dele ser um menino bonzinho, caladinho, que todo mundo adora, né? E sabe o que Digamos assim. acontece na Emoções nossa reprimidas. questão da fé? O bonzinho acha que não precisa de Jesus, né? Não precisa de remissão. Ele não precisa de restauração. Porque o bonzinho, afinal, eu sou o filho bonzinho. Então, bonzinho também precisa de Jesus. Então, é interessante a gente trabalhar isso desde pequeno. Porque quando a gente entende que, na verdade, a forma de trabalho, de tratamento é diferente quando é um filho mais ativo, quando é um filho mais retraído, quando é um filho que expande, quando é um filho que contrai, a gente tem que ter a ferramenta necessária. Então, existem frases, existem situações que a gente pode utilizar para trabalhar. Então, por exemplo, minha filha usa muita frase, se acalma, conversa, se expressa em palavras, porque ela é tão expansiva que às vezes ela quer misturar uma coisa com a outra, conversa, e aí ela tá naquele momento, ela não para e você não consegue entender o que ela quer. E aí você fala, se acalma, pensa, vamos elaborar uma frase? Se expressa. Aí ela começa, a frase, termina. E eu entendo que, por exemplo, o meu caçula pode ser diferente. Provavelmente ele vai ser diferente, ele já é bem mais tranquilo do que ela nessa fase. Então, é um outro desafio. Talvez seja um desafio de fale. Por favor, Olivia, deixa o teu irmão falar um pouquinho. Sim. Um a gente pisa no acelerador, o outro a gente pisa no Freio. freio. É desse jeito. Era isso que era uma das perguntas e ficou muito claro para mim. Porque a mãe de 2 agora, a preocupação já vai lá na frente de como eu vou lidar com um ser completamente diferente. Desse Ou jeito. seja, você que está assistindo já não é mais desculpa. A gente vai entender seu avô por ter lhe dado uma chinelada, né? Pegado aquele espinhozinho, A vara. aquela vara. Então, a gente entende. Agora, você que está assistindo já não tem mais desculpa, viu? É, verdade. Ainda nesse âmbito de família, né, familiar, uma pergunta que eu também vejo bastante as pessoas fazendo é em relação ao cônjuge. Uhum. Se eu posso me casar com um cônjuge do mesmo temperamento que o meu, se tem que ser diferente. Essa é muito boa. Muita gente pergunta isso. Essa é muito boa. Eu recebo muito, e engraçado que eu recebo no direct isso.
tipo, aconselhamento de pessoas de outros estados, assim. Manda mensagem pra mim. Olha, o meu noivo é sanguíneo. E eu sou melancólica. Será que dá certo a gente se casar? Critério de escolha. É. Temperamento. É, temperamento. Ok, check. Aí, uma das coisas que eu acho muito interessante aqui, temperamento não é horóscopo. Temperamento, ele não é horóscopo. Então, você não determina a sua vida pelo temperamento do outro, pelo contrário. O temperamento, ele vai lhe ajudar a entender características. Sim. Mas nunca pode ser determinante para uma escolha como essa. Sim. Isso você tem que olhar muito mais pro caráter, o que a pessoa faz com o temperamento, Sim. do que pro próprio temperamento. Então, não tem um alinhamento entre, sei lá, eu nem sei direito o horóscopo, mas, sei lá, não tem alinhamento entre câncer e Áries. Não tem isso, sabe? Ascendente e não sei o quê. Não existe isso. O temperamento, ele é para ser estudado e para você alinhar os pontos. Lógico, tem temperamentos que tem mais dificuldade com outros, tem. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é colérica, ela é o que a gente chama de temperamento quente e seco. E um fleumático é úmido e frio. Então, eles são opostos. Mas eu não gosto de usar essa linguagem porque eu acho que é fatalismo. E estudar temperamento não é pra gente usar como a morte, sabe? Sim. Pelo contrário, é pra trazer vida, pra você entender os pontos. E é pra você ajustar as coisas. Então, não é horóscopo, então não escolhe o teu cônjuge baseado em temperamento, não. A gente identifica pra trabalhar. Até porque, como você falou aí, o nosso objetivo com o conhecimento do temperamento é melhorar até a volta de Cristo, Sim. que ele nos leve. Sim. Né? Melhorar, trazer realmente desenvolvimento a esses pontos de melhoria, as falhas do temperamento. Eu já vi muita gente dizer assim, eu sou sanguíneo, então eu quero uma pessoa bem calada. Vai. Gente, pode ser que a pessoa morra de raiva, entendeu? De raiva, Você não vai dizer nada depois de uma história de 20 minutos falando tererê, tererê, tererê. Desse jeito. Mas eu não, Nunca deu certo. meu pai. Eu, Assim. por exemplo, sou casado com uma sanguínea, então ela fala muito. Porém, ela muitas vezes me mostra o que eu não estou conseguindo ver, Sim. né? E que outra pessoa não teria coragem de falar. Também. Então, só que por um tempo, antes de eu conhecer acerca do temperamento, a característica do meu temperamento que eu mais usava era negativa, na questão da convivência. Então, quando a gente fala de convivência, eu usava muito os artifícios para, digamos assim, né? Eu vou falar com a palavra mais clara. Manipular. Né? Então, assim, eu manipulava tudo a meu favor. Tá Então, tipo, quando algo me contrariava, eu usava a pior característica que tinha, mesmo eu sabendo que eu estava errado, eu conseguia contornar a situação a meu favor. Pra você ter razão, né? Pra eu ter razão. Como todo bom colérico, Então, tem era razão. ruim. Isso é Ainda comum. sou, irmão, tá? É como aquela frase. Quando você vê alguma coisa boa em mim, não sou eu. É Cristo. Quando você vê... Aperfeiçoando. Isso. Quando você vê alguma coisa ruim em mim, é meu temperamento. Desculpa, irmão, não. Né? Não vou usar como desculpa. Não. Tá? Então, é basicamente isso. Então, eu acho que você, em um relacionamento, você identificou o temperamento, ver o caráter, como a senhora mesmo disse. E sabe o que é interessante? Que quando fala sobre relacionamento e temperamento, eu gosto de ilustrar muito que o temperamento é como um óculos. O temperamento, você coloca e você vê a partir de uma lente. Então, digamos que eu, melancólica, vejo o mundo azul. E você que não entende temperamento, quer afirmar que o mundo é azul. E o outro, sanguíneo, vê o mundo, sei lá, vermelho. E você diz, você não tá vendo que o mundo é azul? O outro, não, tô vendo que é vermelho. E a gente quer botar no outro a forma que a gente se expressa, que a gente age. Eu vejo muito casal ter muito conflito por causa disso, né? Porque não entende o outro temperamento e usa só o lado ruim. Um exemplo. Gente, o sanguíneo, ele vai gostar de usar coisa colorida. E o melancólico vai gostar de usar coisas mais neutras. É o lado dark da relação. Entendeu? Então, tudo bem. Porque o que a gente não pode é querer que o outro seja da mesma forma que nós. A gente quer botar o outro numa caixinha e aí você anula os pontos positivos do temperamento. Sim. Fica só o negativo. Porque quando você começa a querer que o outro seja igual a você não explora o potencial positivo do temperamento. E você fica apenas com a parte negativa do seu temperamento. Porque você acha, e foi dito, que a parte positiva é uma coisa ruim também. Então, você começa a se achar um lixo, né? Meu temperamento não presta, não sei fazer nada bem. Por que isso acontece? Porque foram dito pelos pais, ou pelo esposo, ou pelo meio social, que os seus pontos positivos, eles não serviam. Então é importante a gente entender
quanto casal, quanto pais, o que é temperamento, para que a gente possa também ajudar outros a se desenvolver, né? E eu acredito muito aqui no equilíbrio. Então, normalmente, uma pessoa que é sanguínea, que tem uma porcentagem sanguínea, por exemplo, mostrar, né? O temperamento que é uma pessoa quente, tendo uma porcentagem muito alta desse temperamento, normalmente esse cara ou essa pessoa, ela vai ser aquela que fala muito. Então, digamos assim, em uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, a pessoa não identificando isso, ela vai disparar. É que nem uma metralhadora. E muitas vezes isso acontece no dia a dia dessa pessoa, que tem essa característica muito evidente. E por isso, quem não conhece isso, né, quem não pode, digamos assim, quem ainda não chegou a esse entendimento, acaba tendo essa característica como algo negativo. Ou naquele momento, está desequilibrado. Sim, é o equilíbrio do temperamento também, né? Isso. E eu gosto de duas coisas assim sobre isso. Eu acho que 2 cuidados que nós temos que ter. Um, essa questão do falar. O mais falante, temperamentos mais falantes, eles tendem a não conhecer muito o filho. Por quê? Eles falam muito e escutam pouco. Quando você fala muito e você escuta pouco, você é conhecido, porque você revela o seu interior, mas você não conhece as pessoas. Então você acha que está num ambiente que conhece os anseios, os sonhos, e você, na verdade, não conhece. E outro cuidado que a gente tem que ter é que, geralmente, as pessoas mais falantes, elas tendem a suprimir a identidade dos outros. Então, uma criança mais falante, ela sempre está à frente, ela sempre responde pelo irmão. Pode ver que é comum, quando tem 2 ou mais filhos, sempre um é o responsável pelos outros. Por quê? Se confiam nele. Ou é um sanguíneo ou um colérico, que também fala bastante. Então, os outros irmãos acabam tendo personalidades mais retraídas, ainda que não sejam melancólicos ou melancólicos, mas eles tendem a estar mais atrás, né? A desenvolver menos. Então, esses 2 cuidados. Nem você falar muito para não ouvir o outro e nem você deixar que o outro também se desenvolva. Então, 2 cuidados dos temperamentos falantes são esses, né? 2 curiosidades aqui do assunto que estamos agora. A primeira é que, quando Duda perguntou quando que os temperamentos entraram, né? Qual foi o meu primeiro contato? Sim. É interessante que o meu primeiro contato foi justamente naquele conflito familiar conjugal que eu estava tendo, e aí descobri, e nós conseguimos alinhar as coisas em casa, ou seja, as posturas, os comportamentos, as posições em casa. Como meu esposo é mais colérico, ele exigia de mim um posicionamento mais colérico. E ao os 2 entenderem sobre os temperamentos, a gente conseguiu alinhar. Peraí, você é a parte da comunicação. No meu caso, que eu gostava de comunicar, se eu sentir uma dor na unha, Carol, se eu olhar pra você e eu achar que você olhou todo pra mim, eu ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, eu não costumo dormir com aquela pulguinha. Então eu ficava ali no pé dele, vamos conversar aqui alguma coisa. E ele não gosta, ele é colérico, ele se fecha ali e depois vem com uma tsunami enorme. Então, a gente entendeu que deveria haver uma flexibilização. Qual que foi? A gente precisa conversar. Tá, não tô preparada agora, me dê 2 horas, que eu vou abaixar o nível aqui da ira do colérico, e a gente vai conversar. Então, teve que ter uma flexibilização. A segunda questão foi quando a Ação falou. No meu caso, sanguínea, quando eu descobri que era uma característica comportamental do meu temperamento e tal, curiosamente, o segundo curso que eu fiz, depois dos temperamentos, né, do DISC, foi um curso de comunicação, oratória e palestra, porque eu disse, peraí, eu tenho que aprender a dar uma refreada aqui, os momentos de falar, como falar, porque eu era muito acelerada. Então, menina, respira para falar. muito rápida, né? O que tu disse? Porque eu falava tereré, 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 né, parecendo a metralhadora. Então, no final, acabava que as pessoas não entendiam aquilo que eu estava falando. Eu precisava aprender a me comunicar. Então, Falar não é se comunicar, né? Eu fui buscar cursos para otimizar aquela característica que era do meu temperamento para dar aquela regulada. E um gancho também, né? Aproveitar para perguntar também à pastora Carol sobre... eu vi um pouco, né, já, mas eu acredito que tem um material também da senhora sobre a linguagem do amor, né? Eu acho que se enquadra também
bem positivamente na questão do temperamento, porque eu particularmente, como colérico, eu sei que eu já sou mais movido para a tarefa. Sim. E aí, eu sabendo também que minha linguagem do amor é justamente... eu entendo que uma pessoa me ama quando essa pessoa faz coisas, digamos assim. Atos de serviço, né? É que sabe o que acontece? ligado? Não esquece. Não A esquece linguagem essa do amor pergunta. com temperamentos, no caso? Assim, não diretamente, mas indiretamente sim. Eu gosto muito também de usar que existem 2 temperamentos que são voltados a tarefas. Os temperamentos mais secos, então eles gostam de fazer coisas. O melancólico e o colérico gostam de fazer coisas. Enquanto os temperamentos úmidos estão ligados a pessoas, a Sim. relacionamentos. Então, a gente costuma dizer que um gosta de pessoas e o outro de tarefas. Então, temperamentos mais secos têm essa tendência a querer fazer coisas para demonstrar o que não consegue falar. Pronto. Então, ele quer fazer para que se faça entender. Sim. E aí tem uma Nossa, ligação, você virou uma sim. chave aqui na minha mente agora, que fazia tempo que eu tava pedindo a Deus essa resposta. Então, tem essa tendência, sabe? A gente... eu, por exemplo, eu tenho um temperamento secos. Então, eu sou aquela pessoa clichê que diz assim, não me fala não, prova, sabe? Sim, sim. Me prova que isso que você está falando é verdade. E quando eu me casei com um sanguíneo, que é totalmente o contrário, Pessoas, eu tive que né? aprender que ele é pessoas. Me Então, diga que você me ele ama. tem outras linguagens, Sim, entende? sim. É toque físico, é palavra de afirmação. Então, ele quer que você diga, que você aperte, que abrace. Sim. E aí, eu entendi que a minha forma de estar fazendo as coisas, elas não eram suficientes. Uhum. E eu comecei a me adaptar. Nossa, verdade demais. Verdade demais. Muito bom. E justamente em cima disso, né? Porque eu percebo muito isso, sabe? Como a senhora falou. A gente percebe muito isso no dia a dia, com pessoas, com clientes. É muito diferente. Muitas vezes eu ofereço algo para um cliente, ofereço, né? Entre aspas, uma tarefa, né? Ali. Ofereço algo para ele, ele acha isso ali banal. Mas, por exemplo, quando ele termina esse atendimento e a gente chega a dar uma palavra ali, você percebe que o semblante da pessoa muda na hora. Ou seja, até nisso, dentro de um atendimento, né, a gente percebe essas características de Sim. pessoas para pessoas. Então, o temperamento, ele não significa também que o fato da pessoa ter o temperamento sanguíneo, que o que vai ser usado para ele, vai ser usado para um outro sanguíneo. Porque Sim, tem tanto a porcentagem, né, isso. que é diferente, como também possa ser que cada um está num nível diferente. Tem uma linguagem diferente. Exatamente. Eu gosto muito de estudar temperamento, gosto muito das linguagens do amor, gosto de aplicar cursos da nossa vida prática, porque eu acho que evita conflitos. Sim, Eu sim. brinco que eu digo que eu acho que eu nasci para resolver conflitos. E é tanto que duas coisas que eu escolhi, que uma vocacionada por ser pastora, mas também eu escolhi a profissão do direito, né, de ser advogada, porque ser advogada é resolver conflito. Sim, sim. Então, a diferença é que uma é na minha vida profissional e uma na minha vida vocacional. Então, resolver conflitos requer instrumentos. Então, temperamento é instrumento, linguagem do amor é instrumento. Quando você conhece, você é Exatamente. assertivo. Então, você não fica brigando com a coisa que você está vendo que não dá certo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa prática e rápida, por ser melancólica e subtemperamento colérico. Então, eu, por exemplo, você me agradar, você tem que provar coisas práticas para mim. Para mim é provar com atitudes, não com palavras, sabe? Então, para mim, provar que amo alguém, falar e expressar e tocar, para mim sempre foi um desafio. E eu tive que aprender. E como que começou essa transformação? Primeiro vem a consciência. Depois vem o policiamento. E aí você começa a agir por entendimento, não pelo aquilo que você quer. Isso. Às vezes parece até mecânico, né? Mecânico, tipo, fazendo algo bem forçado. Mas é isso, é o treinamento, igual a gente falou com Intencional, os né? filhos, né? Tem que ser intencional para poder transformar aquela característica que não seria tão boa para o relacionamento ou para o Sim. ambiente que a gente está inserido. Muito bom. É isso mesmo, ser intencional. Com certeza. E às vezes tem alguém assistindo que está tendo o primeiro contato com o temperamento agora, ouvindo o podcast. Então, às vezes ela está se perguntando, como é que eu identifico qual é o meu temperamento? Então, já falei que detesto o teste, né? Sim.
Não Gente, façam por favor, testes. não façam teste de internet. Gente, por favor, me prometa que eu não vou fazer internet. Então, agora você passa a receita, como é que a gente vai fazer? Como vamos fazer? Beleza. Primeiro, vai lá no Spotify, escuta todas as minhas aulas. Aula inaugural. Eu tenho uma aula só sobre sanguíneo, só melancólico. Uma para cada um. Quando você ouve as características, existe uma identificação. Eu gosto muito desse tipo de abordagem. E quando você ouvir, você não tem que pensar em você hoje. Você pensa em você como você age naturalmente. Qual é o seu instinto natural? Então, hoje, Carol consegue falar, subir, ter iniciativa. Mas Carol, enquanto melancólica, não tem isso naturalmente. Então, se eu quero olhar uma característica, eu vou olhar uma característica mais retraída. Como a gente diz do temperamentos mais frios. Que a gente contrai. Então, Carol não é uma pessoa de responder rápido. Carol é uma pessoa que ela pensa e depois ela devolve para a situação. Como identifica o temperamento? Escuta as características. E depois você vai fazer umas perguntas. Primeira pergunta. Quando acontece uma situação na minha vida? E essa pergunta é para você saber se você é quente ou se você é frio. Quando acontece algo na minha vida, qual a minha reação? Qual a minha primeira reação? Temperamentos quentes, eles expandem. Então, aconteceu um problema na minha casa. Um sanguíneo e um colérico quentes vão responder. Eles vão responder, eles vão se irritar, eles vão chorar, eles vão falar alguma coisa. Os temperamentos frios vão contrair. Ou seja, interiorizou. Ele se fechou. Ele fez um bico, sabe? Qual é a forma correta de identificar temperamentos quentes e frios? Pensa na questão física mesmo. Quando algo é quente, ela incha. É um leite que você coloca para ferver. Ela expande. Parece que ela derrama, sabe? Quando tem um problema, ixi, a pessoa se espalhou. Já viu? Esse ditado, aqui a gente usa muito no Nordeste, né? A pessoa se espalhou. Sim. Se eu me espalhar, ninguém me junta. Isso é frase de temperamento quente. É verdade. E qual a característica dos temperamentos frios? Contrair. Então, aconteceu um problema, é igual um gelo. Parece que ele se junta. Parece que a impressão que você tem é que ela vai pro quarto, que ela tem que pensar, ela tem que digerir para depois responder. Costumo dizer que melancólicos, por exemplo, aprofundam. Então, elas têm que interiorizar, esperar e depois elas conseguem resolver. Primeira coisa. Sou quente ou sou frio? Pensa na sua reação. Sua primeira reação. Segunda coisa. Se você é seco ou se você é úmido. Por que é importante você saber se você é seco ou se é úmido? Quando você se trata sobre pessoas, você é uma pessoa mais ligada a tarefas ou a relacionamentos? Essa questão faz com que você identifique, sou seco ou úmido. Eu gosto de pessoas, eu gosto de tarefas. Aí tem gente que responde, eu gosto dos dois. Não tem como. Você pode ter um pouco de característica, sim, mas tem uma que é predominante. É algo que você responde facilmente. Então, eu sou uma pessoa que me escondo no serviço ou sou uma pessoa que gosta de estar entre pessoas? Muita gente me fala que é sanguíneo ou, em vez de ser fleumático, porque gosta de estar em ambientes. E o fleumático gosta também de estar em ambientes. Os temperamentos úmidos gostam de pessoas. A diferença é que o sanguíneo é mais falante e o fleumático é mais recatado. Muita gente também me fala, eu sou sanguíneo porque eu falo muito. O colérico também fala muito. Um bom critério para você saber se você é sanguíneo ou colérico. Quando eu falo para me expressar, para ter relacionamento, ou eu falo para ter razão. O colérico fala para ter razão, gente. Eu sou um pontinho. Mas assim, eu gosto de ganhar uma disputa. Acho que por isso que eu quis ser advogada. Eu não gosto de ficar atrás. Então, o colérico, ele fala para provar que o ponto de vista dele é o correto. E o sanguíneo, ele fala para se relacionar. Então, ele fala para comunicar o coração, o que ele está pensando, os projetos. Uma boa dica também, saber se é... Descobrir que sou quente. Eu expando. Quando acontece um problema, eu me derramo. Pronto. Mas eu sou sanguíneo ou sou colérico? Aí você tem que pensar como que você fala. Você fala para atacar, você fala para se impor, você fala para decidir, você toma a frente, ou você é alguém que é sanguíneo e fala para se relacionar, fala para falar de sentimentos, fala para se colocar, para se comunicar, entende? É um bom critério. Pronto. Agora a questão seca ou úmida. Tem muita gente que confunde melancólico com colérico. Eu vejo muita gente dizer, meu filho é colérico, meu filho é genioso. Tirando a birra, tá, gente? Eu acho que para os pais, todo filho é colérico.
Eu acho que os pais acham que todo filho é colérico. Porque tem as fases, né? E Isso. aí a gente tem que aprender a separar o que eu tô naquela fase e o que é dele, né? Isso. Do temperamento. Mas sabe qual que o que eu gosto de diferenciar? O colérico, ele é diferente do melancólico. O melancólico ele tem muita birra também. Quando você frustra o melancólico, ele entra também nesse lugar. Mas é totalmente diferente. Um colérico é alguém proativo, é alguém que vai, que fala. E o melancólico só dá esses como eu gosto de dizer no nordestino, né? Esses pantins, quando ele é contrariado. Então, ele se torna alguém frustrado, às vezes ele fica chateado. E ele aparenta, às vezes, ser um colérico, porque ele foi contrariado. Mas é só a característica seca. É a característica de você pensar e você ficar guardando um rancor, né? E as pessoas perguntam muito, por que o melancólico é tão rancoroso? Porque ele tem essa capacidade de não esquecer as coisas. É. O temperamento úmido, sanguíneo e fleumático, ele esquece fácil. Se ofende aqui, ele perdoa. Ele nem lembrou o que aconteceu. Você tem que lembrar ele. Aí vai o colérico lembrar na discussão, né? Ah, você falou aquilo, você falou isso e tal e tal. Lembra de uma coisa que a pessoa falou há 30 anos atrás. Isso. É a característica do seco, sabe? O nome mesmo já diz é seco, sabe? São as pessoas que não têm muito esse tato. Eu gosto de ilustrar também que o úmido, ele é aquela pessoa mais pegajosa, sabe? Temperamentos úmidos, elas gostam de pegar, gostam de sentir. Então, elas reclamam de atenção, de sentimento, de pegar, de olhar, Às de estar vezes nos lugares. Até falando. Sim. Foi uma coisa que eu também potencializei. Eu falava assim, o tempo todo. Pegando, Quem né? tá pegando nas pessoas. Eu tive que... Porque tem gente que não gosta de ser invadida. Eu mesmo Então, fui eu tive trabalhada que me nisso, viu? Eu não habituar. gostava que falasse pegando em mim. Nossa, Que eu... Não é... uma tapa. Eu, eita... Apertou, perdi ali. Invadiu o espaço do outro. Eu fui Depois do tratada conhecimento, né? nisso, porque o Ítalo é sanguíneo, então ele além de ser sanguíneo, ele tem a linguagem de toque físico, né? Ele fica falando que eu fico entregando ele, mas é verdade, né? Nossa, A pessoa mais próxima. A pessoa mais próxima. E aí, ele tem a mania de a gente tá assistindo filme, ele tá... Fala, amor, tô assistindo o mesmo filme que você, amor. O filme eu não perdi ainda, não. Não, né? Tá vendo? É característica sanguínea, então tem relação também com a linguagem, né? Perdi, não. Acaba que os sanguíneos têm mais tendência a toque físico. E eu tenho Dentro- realmente toque físico. Dentro da igreja, né, basicamente, eu acredito que o quente, né, é aquele cara que é fácil, pega fogo, né, irmão? Isso. Fácil. É. O culto tá ali, seria a mãe do pastor, né? É. Não é, o culto do irmão tá... Vai todo mundo Oh. assistindo esse podcast, vai querer saber, viu? Quem é a mãe do pastor. Então é aquela que puxa a centelha, né? Uhum. E também tem aquele cara que Deus tá falando com ele, mas ele tá sentindo Duro, Deus. assim, ó. Mas ele, sabe? E É sabe aquele que... cara mais... E sabe que tem que ser assim, não o duro, né? Eu acho que eu vejo muita gente, eu fico muito zangada. Um sanguíneo de braço cruzado na igreja eu não aceito. Não aceito. Porque ele vibra no futebol. Ele vibra quando ganha alguma coisa. Ele vibra assistindo um filme, ele chora assistindo um filme. E no culto ele tá calado. E Ah, eu não tem que aceito. Não vibrar aceito. também. Não. Ele tem que Aí ir é pro demais. discipulado. Ele tá Tem. com algum problema. Tá com problema de fabricação. É, Tá, sim. Ou tá Com mal, ou não tá certeza. legal. Libertação. Libertação. Libertação dele, viu? Então, é legal demais isso. É, dá pra perceber bem esses cenários dentro da igreja. E eu gosto de dizer, Dudinha, que eu acho que cada um se expressa da sua maneira, mas você tem que se expressar. Quando você tá De num alguma ambiente forma. de culto, você tem que se expressar. Ou chorando, ou se jogando, ou levantando as mãos. Cada um como Deus fez. Mas se expressar, sabe? Sim, com certeza. Você falou esse negócio de expressar, eu lembrei que por muito tempo eu sou aqui. Se o Ministério de Dança tá lá dançando, eu tô com vontade de dançar. Se estão tocando e cantando, eu tô com vontade de cantar. Se estão pulando, logo eu vou pular. Facilmente eu tô me movimentando. Então eu cobrava muito isso do meu esposo. Caraca, você não parece uma estátua assim, duro. Se mexe. E faz aí o que alguma acontece? coisa. Tem pessoas que têm temperamento mais secos, elas vão ter. Vai surgir o efeito contrário, né? Então, ela eu vai travei ficar mais travada. Eu travei mais. Mas o que acontece? Quando sai uma palavra ali que ele recebeu, você vai ouvir um grito. Ei! Eita, menino! Alguém vai assoviar, vai ser meu esposo. Aí eu olho assim, poxa, subiu. Aí eu fico, na hora, só subiu. Aí ele, ué, você viu? Deixa eu falar. Deixa igual eu fazer alguma coisa. melancólico. Aí eu fico, meu Deus, Eu falo. não, dá um glória a Deus, assim, bem simples. Eu acho que Diferente demais. a gente trava muitos temperamentos por causa disso. É igual você falar pro melancólico, um fleumático,
Poxa, se fulano estiver chorando no culto, fulano falou, vamos ouvir o que fulano tá falando. Pronto, acabou o melancólico. Se ele ia falar alguma coisa, Ele já a não partir vai daquele momento não vai falar Então, mais nada. Por muito tempo eu travei muito mesmo meu esposo, até realmente entender qual era a forma dele se expressar no ambiente de igreja. É completamente diferente do meu. E eu achava que todo mundo tinha que dançar e pular, e se ajoelhar e chorar, e se derramar. E até hoje ele fala isso de mim. Ah, tu vai pra igreja, pra que tá passando isso aqui no teu olho? Tu já vai voltar borrada. E aí já é o Pô, contrário também é verdade, né? Eu acho que a gente tem a tendência de... Eu por exemplo, eu sou mais contraída, né, assim. E a gente tem a tendência a achar, por que fulano tá fazendo isso? Não precisa. Então, eu acho é que fingimento. tá aí o temperamento, Pronto, né? sim. Você aprender a colocar as coisas no lugar. Nenhum é fingimento, e não é demais, é exagerado, e nem o outro É de é frio menos. por causa disso. Eu acho que muito tempo ele internalizou aquilo. Depois de muito tempo em ambiente de igreja, meu esposo me perguntou: Ei, agora quando tu tá assim, dançando, fazendo um negócio assim, é verdade mesmo? É porque, como é isso aí? É o espírito que Ele faz fica você bem fazer assim, isso. né? Ele fica bem assim, porque não entra na minha cabeça. Aí eu, tá bom. Igual Tem- não entra na minha cabeça se assobiar na igreja. É o óculos, entendeu? É a ótica, não adianta. A gente não vai Exatamente. conseguir fazer com que um esteja na cabeça do outro. É a forma de ver. Por que é que eu amo a 100, né? Hoje eu aprendi a amar a 100, mas só que foi um processo. Então, tipo, com adaptação, vim de um outro cenário totalmente diferente. Um cenário, inclusive, em que ser diferente, se expressar com Deus de uma forma diferente, Era uma coisa ruim. era uma coisa ruim. Então, todo mundo padrão. Então, tem um momento que o camarada levanta e dá o glória. Tem um momento que você A dança biblinha no assim pra cima, espírito. Levanta a Bíblia. Então, tipo, na 100 eu percebo características do camarada adorar a Deus na essência de uma forma individual dele e isso ser respeitado. Sim. Então, primeiro ponto, ser respeitado dentro da sua individualidade. Cada um tem sua forma de se expressar com Deus. Isso é O muito importante é o quê? Se expressar. Sim. Isso é Né? muito bom. Vai ter o camarada frio, vai ter o camarada quente, porém, independente, o importante é se Só não pode expressar. ser morno. Só não pode... Isso! Só não pode ser morno. Mas, irmão, voltando, né? Então, assim, cara, a liberdade é isso, é justamente isso, né? É como o próprio Cristo disse, que ele nos fez livre dentro para adorar ele dentro das nossas características. O importante é adorar o Senhor. E isso é um tópico muito, muito interessante que me lembra que eu também meio que passei por isso. Eu e minha família, a gente veio de uma congregação que era mais tradicional, não tinha tanta manifestação assim, né? O povo era mais engessado, tanta expressão, o povo não era tão expressivo. E aí, a partir do momento que você vai para um ambiente onde isso já é, né, constante, já é normal, poxa, Meu Deus, aqui todo mundo é sanguíneo. Demora então, um pouquinho pra você. demora pra você se soltar a se engrenagem, soltar. porque ficou um pouquinho preso ali, né? Sim. Entendo. E isso é em tudo, né? Não só na igreja, mas eu acho que em tudo, né? Empresa, tudo mais. Quando tem muitas vezes, quando a gente não tem esse entendimento, a gente trava muitas pessoas de crescer, né? Por querer engessar um formato. E muitas vezes a gente acaba ali não conseguindo extrair o melhor das pessoas. Isso é em tudo. Empresa, igreja, acho que em tudo, assim, isso é válido. Eu fiquei sabendo que a pastora Carol está se preparando também para lançar o livro sobre os 4 temperamentos. Conta aí um pouquinho como está sendo esse processo. Então, já era muito cobrado, né? Eu estudo temperamento, eu falo sobre temperamento desde 2016. E o que acontece? As pessoas perguntam muito, me indica um livro. E eu li muito livro sobre temperamento. Só que uns abordam de uma forma, outros de outra. Uns têm uma linguagem muito ruim. A verdade é essa. E outros têm uma linguagem muito culta, que é difícil acesso para a maioria das pessoas que eu conheço. Então, qual foi o clamor, assim, durante um tempo? Que eu fizesse um livro. E aí, esse ano vai sair. Qual o objetivo desse livro? Falar sobre o temperamento na perspectiva de resolver conflitos. Então, o temperamento é um instrumento poderoso para resolver conflitos. Temperamento, quando usado da maneira correta, faz com que a gente alinhe o que está desajustado, seja na empresa, seja na igreja, seja na nossa família. Eu digo isso porque eu uso o temperamento para tudo na nossa vida. Para formar a equipe no trabalho, você precisa de temperamento. Para lidar com pessoas, precisa de temperamento.
Eu vou formar uma equipe de trabalho, gente, até na igreja. Eu penso em temperamento. Por quê? Cada temperamento tem o seu lugar e sua função. Não que eu fique procurando, né? A pessoa para expor perical, melancólico. Não é assim. Mas eu levo isso em consideração. Por quê? Os coléricos são muito proativos, são rápidos. Ninguém gosta dele. As pessoas geralmente vêm reclamar. Quando eu sei que vem reclamar de um líder, de alguém, eu já sei que é colérico. E eu já sei que tem uma confusão na igreja. Sei que foi 2 coléricos. Porque tem essa questão interpessoal, de temperamento mesmo. E o livro, ele vai trazer muito essa perspectiva de resolver conflitos. Então, vai ter lá um capítulo, dando spoiler, Sobre criação de filhos, outra questão de casais. Então, a ideia é trazer momentos que ajudem a gente a resolver conflitos. Sim. Então, vai ser um manual para a vida. Sim. Ele vai pegar o seu livro e vai conseguir executar em todas as esferas da nossa vida. Não é isso? Basicamente isso. Maravilha, era o que estava faltando. Porque, como você Isso. falou, alguns livros têm uma linguagem de muito difícil entendimento. Para gente que não é especialista, não quer usar aquilo como uma ferramenta de trabalho, mas sim uma ferramenta facilitadora da vida. Acredito que o seu livro vai realmente mudar o jogo. E no trabalho também, né? Porque quando você entende, assim, quem você é, qual a sua equipe, você consegue ser mais efetivo, Sim. eficaz, né? Acho que quando a gente entende o outro, a gente consegue colocar o outro no lugar correto. A gente para de se ofender. Eu acho que a gente para de olhar aquele colérico como alguém mandão. A gente enxerga como um líder nato, alguém que resolve. Então, eu mudei muito a minha Até perspectiva. posiciona melhor as tarefas, né? Sim. Como eu te falei, no meu contato com os temperamentos, eu e meu esposo, nós administrávamos uma empresa juntos. Então, ao adquirir aquele conhecimento básico ali, fresco, estava quente na mente, na hora a gente fez a identificação dos funcionários que a gente tinha e alguns a gente reposicionou para ter um melhor aproveitamento do ambiente, da empresa, do faturamento, de tudo. E houve essa resposta rápida com pequenas Isso. mudanças de posições mesmo. Você pega um melancólico e bota ele pra ficar no caixa atendendo recepcionista. Oh, Jesus. Gente, assim, Não faz sentido. não faz. As pessoas vão É tão chegar, ele vai estar lá melancólico. assim, eu dou bom dia, boa tarde, como é que eu A gente faço? fez isso, tá? Esse exemplo que você está dizendo. A gente tinha uma melancólica na recepção e a gente pegou e tirou ela para o setor de cobranças e organização da empresa. Bem melhor. Isso Aí você acontece pega um muito. sanguíneo que é falante, eu vejo muitas pessoas cometerem esse erro. Você pega um sanguíneo que é super falante e diz, ele é o líder da equipe. Acabou a equipe. Acabou. Porque vai ser levado pelas relações. Só no querer magoar momento, ninguém. vai ter altos e baixos. E aí você, É. eu sempre brinco, uma equipe de sala, sempre escolhem quem primeiro? O sanguíneo, porque ele falou mais, ele tá ali à frente. E você escolhe, você tem decepção, porque ele é o primeiro a desistir. É Sim. verdade, esse bilhete. Ele é o primeiro a desistir. Então, a gente tem que ter sabedoria nas equipes. Porque cada um tem um lugar. O melancólico vai ter facilidade em preparar coisas com a mão, é criativo. Eu brinco. A gente tem que ter o melancólico, por exemplo, em atividades que sejam de ordem de talento, coisas manuais, coisas que vão ser fabricação. Artes, né? Acho que o melancólico ele é muito bom em artes. Artesanato. Artesanato, música, coisas da alma mesmo, o melancólico é muito bom. Então, ele vai fazer com perfeição. Só que nessa equipe tem que ter um colérico. Por quê? Porque o colérico vai estar dizendo, meu filho, bora. Pra ser perfeito, mas é pra sair hoje, tá? Isso aqui. É pra ser feito. feito. Precisa ser perfeito. Isso. Melhor feito do que perfeito. Eu digo que é a frase do Exatamente. melancólico. Tem que ter na cabeceira. verdade. Melhor feito que É perfeito. verdade. Pro colérico já é Melancólico diferente, demora. né? Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria de colocar e entender cada um da equipe, no trabalho, na família, porque senão a gente está querendo cobrar das pessoas aquilo que elas não têm, aquilo que eles não podem oferecer. Então, enxergar as pessoas como elas são e o potencial dela ajuda a gente a colocar e posicionar na forma correta. E detalhe, né? Gente, quem mais fez isso foi quem? Foi Jesus. Sim. O mais especialista em pessoas, identificar perfis, é só você olhar para os discípulos. É só o camarada que tá falando, que às vezes está assistindo, tá pensando, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso aí já estão querendo. Irmão, olha para Jesus, irmão. O que a gente está falando aqui é Bíblia. E o mais interessante é que o que essa literatura que a pastora vai trazer é uma literatura que é uma literatura voltada para os temperamentos, porém uma literatura cristã. Sim. Então, assim,
com um pano de fundo voltado para justamente a gente ter esse entendimento. Tem muita literatura voltada acerca dos temperamentos que não tem nada a ver. Então, mas da mesma maneira que eu também acredito que quando a gente fala de coisas seculares, digamos assim, ela só é secular até o tempo que a gente não pega para restaurar. Então, a função da igreja hoje, do que a gente está fazendo aqui hoje, é restaurar aquilo que muitas vezes foi bagunçado, foi quebrado ali pelo secular, pelo mundo, pelas as esferas ali de fora. Então, assim, eu acredito bastante nisso, nesse tempo em que vem acontecendo, seja nessa área como nas demais. A gente saber se posicionar e ocupar esse espaço. Porque a igreja, o que é a igreja? A igreja é formada por pessoas. E pessoas, elas vão ter conflitos. Sim. Nem todo mundo está 100% espiritual. E ferramentas como essa nos ajudam a gente aprender a denominar as coisas de forma correta. Então, meu pecado é esse, e a minha qualidade é essa, que eu posso contribuir dessa maneira, e eu preciso modificar esse ponto. Então, estar nesse lugar faz com que a gente enxergue que Jai tem qualidades, Duda tem outras qualidades, Adson já é o cara de que. Então, ajudar o outro a estar na posição correta, a ser a ferramenta correta, faz com que a gente chegue mais rápido. Sim. Chegue de maneira melhor e que todos cheguemos a esse entendimento. Sim. A gente falou no exemplo dos filhos, né? Sim. Eu, entendendo de temperamento, eu ajudo o meu filho a chegar mais rápido numa versão aprimorada dele, né? E assim, eu já fiquei animada para receber esse manual, né? Porque eu não uso um manual de vida, para a vida. Vou fazer uma perguntinha. Já tem data, assim, mas spoiler desse lançamento? Alguma coisa assim, uma previsão para a gente se animar mais? A gente pretende até o final desse ano. Mas que são muitos processos, né? Então, a gente está trabalhando para lançar até o final do ano. E vai ser, assim, um projeto bacana, porque quando me perguntam indicação, aí eu fico aqui pensando, será que eu devo tal livro, ou tal livro? Para pegar essa necessidade da pessoa. Né? Então, vai compreender. Aquele livro seria muito bom, mas será que ela está num nível que vai compreender aquela linguagem? Então, a ideia do livro eu ler, saber, entendendo tudo sobre temperamento. De forma prática. Como é que eu aplico na prática? Porque às vezes você sabe, mas não aplica, né? Eu já sei que você vai fazer um manual pra gente, um manual prático. E já aplicação. Assim que é bom. O trabalho agora tem que reduzir ele, porque ele tá um pouco grande. Significa que tem muita coisa boa pra gente, tá vendo? E por isso, vocês têm que ficar atentos nas redes sociais da pastora, porque assim que for lançado, a gente já tá adquirindo esse material. Vai ser excelente. Manual para nossas vidas dele. E acho que a gente já sanou todas as dúvidas que a gente tinha hoje para fazer a pastora. Lembrando que se você quiser se aprofundar no tema dos 4 temperamentos, o curso está completo no Spotify, no canal Entre Nações Petrolina, tá? A aula inaugural e as 4 aulas específicas sobre cada temperamento. Você tem acesso de maneira gratuita, então aproveita essa oportunidade, porque é bem esclarecedor. A pastora Carol traz uma abordagem muito clara sobre esse tema, e você vai sair com uma carga de conhecimento gigante, né? E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Foi muito esclarecedor esse bate-papo. Nós agradecemos. Para eu ver uma honra sair daqui mais rica desse conhecimento, com certeza. E eu também saí entendendo muita coisa aqui hoje. E por isso sigam também as redes sociais do Adson, da Jai, fiquem por dentro do que eles fazem, e se inscrevam no nosso canal também e acompanhem aí os próximos episódios.